Se casem, porque é muito bom. Que Deus abençoe vocês, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o João, vulgo Crente Gameplays, vulgo o Pato Asgardiano. Então, hoje eu trouxe vocês aqui porque eu queria falar sobre algo diferente. E aí, vai ser um conteúdo diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. E acredito que seja um conteúdo diferente, que vai um pouco na contramão do que a maioria dos criadores de conteúdo, principalmente da esfera masculina, tem trazido para o YouTube. E eu acredito que seja um ponto de vista válido, extremamente válido, principalmente para os jovens. Então a conversa de hoje é sobre casamento. E eu falo isso porque existe uma onda crescente na internet incentivando não só os homens, mas as pessoas no geral a não se casarem e permanecerem solteiros. Todo mundo já sabe quais são os argumentos. Você é homem e tem pelo menos meio neurônio funcionando. Você já cansou de ver e ouvir sobre as leis desproporcionais, sobre o papel do Estado no casamento, sobre falsas acusações e os riscos jurídicos e financeiros que existem, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, o que se refere ao casamento, principalmente o que acontece com um homem quando o casamento não dá certo. E eu entendo isso, entendo completamente. Usando a lógica fria e racional, não é vantajoso para o homem se casar hoje em dia. Principalmente olhando apenas para números, estatísticas e leis. E também entendo que quando a gente diz que em muitos casos as mulheres hoje em dia não valem a pena para casamento. Mas aqui eu faço questão de ser honesto com vocês, rapaziada. Eu tenho certeza absoluta de que a maioria dos homens também não presta para casamento hoje em dia. Vamos ser francos. Quantos de nós não estão se cuidando mentalmente, estão viciados em pornografia e outros problemas, sabe? O buraco é mais embaixo. A verdade é que a pista tá salgada para todo mundo. Eu tenho duas irmãs, então eu tenho propriedade para falar. Eu não tô nem falando de dinheiro, de bancar alguém, qualquer coisa do tipo, não é isso. A gente tem maturidade, visão de mundo, responsabilidade. Tá difícil para todo mundo, rapaziada. Eu tenho 27 anos hoje. Eu não sou muito velho, mas eu tô longe de ser novo. Quando eu era mais novo, eu achava que eu sabia de tudo. E hoje, quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que eu não sei de praticamente nada, cara. As únicas coisas que eu tenho certeza são duas: família e Deus. E Deus em primeiro lugar, obviamente. Quanto mais o tempo passa, mais fica claro para mim o quanto essas duas coisas são centrais na vida de qualquer pessoa que queira viver com sentido, com propósito, cara. São as duas coisas que vão te segurar, te manter em pé quando nada faz sentido, quando tudo tá uma merda. Então, são essas duas certezas que eu levo pra minha vida. E é exatamente por isso que eu acredito que o sistema, o Estado, a cultura moderna fizeram um trabalho muito eficiente de quebrar as famílias, principalmente atacando a mulher. Porque atacar diretamente o homem é difícil. Um homem com uma boa esposa que o ama e com filhos que ele ama é um homem difícil de controlar, difícil de manipular, difícil de dobrar. Então foi necessário um esforço gigantesco para separar, fragmentar e redefinir o conceito de família, criando esse novo normal onde família é qualquer coisa, onde família simplesmente deixa de existir. E isso, na verdade, a partir do momento que eles atacaram a mulher, incentivaram as mulheres a serem promíscuas, a trocarem a família, que é uma função extremamente nobre pelo trabalho, né? Acabou com a família. E, ao mesmo tempo, eles atacaram os homens de tal maneira em que os homens não entendem nem mais o que é ser homem. Porque, antigamente, o homem, né, ele trabalhava para manter sua família. Hoje em dia, cara, é praticamente impossível um homem só com uma renda dele manter uma família, cara. E qualquer cara, né, gostaria de poder manter a sua família, seus filhos, sabe? Na minha concepção, cara, casamento é um dom. Isso é importante deixar claro. Nem todo mundo tem esse dom, tá? Existem pessoas que não foram feitas para se casar, por mais que queiram. Não adianta. Isso é real. Eu mesmo não queria me casar, cara, por todos esses motivos que eu já citei. Pela sensação de que a pista tá salgada demais pros homens, pelas leis que praticamente desincentivam qualquer homem minimamente racional a assumir um compromisso desse tamanho. Apesar de, sim, a pista também está salgada para as mulheres, né? Mas eu tô passando a visão do meu lado. Mas Deus colocou uma pessoa na minha vida que mudou completamente essa visão. E é a minha esposa. Sou casado há quase 2 anos agora, e quando eu olho para trás sobre o meu namoro, no casamento, eu vejo claramente o quanto eu mudei para melhor. O quanto eu cresci, o quanto eu evoluí. E como é bom ter alguém ao seu lado que te incentiva, cuida de você e caminha junto.
Casamento não é uma fuga da realidade, ao contrário. É decidir enfrentar a realidade com alguém. Não é a ausência de problemas, é dividir peso, é amadurecer. Casamento não te faz feliz automaticamente, ele te expõe defeitos, zero imaturidade. E é exatamente por isso que ele te lapida, cara. Porque quem não quer ser confrontado não aguenta o casamento. As pessoas hoje em dia estão muito fracas, cara. Mas, sabe, qualquer coisinha já faz a gente tá ligado? Tem mais, é a segunda coisa que Deus criou. Depois de criar tudo que criou, ele criou o casamento. Se a vontade de Deus é perfeita e agradável, por que não se casar? Venderam a ideia de que a solteirice é liberdade, mas liberdade sem responsabilidade vira vazio. Ficar solteiro por um tempo pode ser saudável, transformar isso em projeto de vida muitas vezes não é. Hoje, muita gente defende a solteirice não por convicção, mas na verdade por falta de escolha, por medo, por frustração. Hoje em dia as pessoas estão confundindo tudo com amor. Tudo que não é amor, por amor, sabe? As pessoas estão confundindo dor, solidão, traição por amor, quando na verdade a única coisa que consegue te curar de todos esses males, todos esses traumas é o amor. Então eu digo pra vocês, totalmente o contrário do que as pessoas estão dizendo. Se casem porque é bom. E é muito bom. Só quem se casou mal, vive um relacionamento quebrado, frustrado, costuma demonizar o casamento. E como hoje em dia as pessoas estão muito quebradas, é comum isso acontecer. Porque na verdade quando o casamento funciona é outra coisa, cara. Eu não sabia o quão infeliz eu era até eu me casar. Eu nunca imaginei que eu diria isso, mas é verdade. Até porque eu era um solteiro convicto. Agora, isso é importante. Não se casem com qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Antes de se casar, você precisa ter muito claro o que é casamento, como ele funciona. Para alguns é uma coisa mais tradicional, como no meu caso. Para outros é uma parada mais liberal. Mas, sejamos sinceros, na minha visão, esse modelo liberal não funciona de jeito nenhum. Entra em conflito direto com a ideia de casamento, né? Mas cada um faz as suas escolhas. O ponto central é o dia a dia, a convivência, ser alguém com quem é gostoso de viver, tá ligado? Apesar das dificuldades, dos atritos naturais que surgem quando duas pessoas dividem a vida. Problemas vão existir em qualquer lugar, cara, mas a diferença é com quem você escolhe enfrentá-los. Casamento não é sobre perfeição, é sobre compromisso. Você não controla alguém perfeito, você encontra alguém disposto a construir. E isso vale para os dois lados. Não confunda não ter vocação para casar com ter medo. São duas coisas completamente diferentes. Eu nem sei mais exatamente o que estou falando agora, eu só sei de uma coisa. Se casem porque é muito bom. Que Deus abençoe vocês, rapaziada. Beijão no coração, tamo junto. Pô, se inscreve aí e ajuda o pai, cara. Cansei de ser CLT nessa vida. Pô, tamo junto, rapaziada. Amo vocês, é nóis.